Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, nossa imensa gratidão a Deus por mais um dia de vida, nossa gratidão a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de podermos ter esse tempo como igreja do Senhor, reunidos, podendo ter esse tempo para adorá-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo. Esse é um tempo de nós também podermos estar na presença do Senhor e aprender do Senhor. Gostaria de convidá-lo à leitura de um texto, Salmo de número 95. Esse texto que nós escolhemos para fazermos a leitura de parte desse Salmo, Salmo 95. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. E logo após nós estaremos orando ao Senhor e ouvindo o hino Vim para adorar-te. E esse é o nosso desejo nessa noite. Que você esteja reunido com sua família, que você esteja em torno da mesa ou de frente a um televisor, olhando não somente na expectativa de assistir, mas se colocando na presença do Senhor, como alguém que está ali para adorá-lo. O texto que nós estamos convidando você para ler, o Salmo 95, diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Versículo 6 é um convite do salmista. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Vinde e adoremos. Este é o convite que eu deixo para você nessa noite, para você estar reunido com sua família, não apenas assistindo um vídeo, mas você esteja reunido com sua família, ou mesmo se você estiver sozinho em casa, você esteja adorando ao Senhor. Adorando porque Ele é digno de receber a nossa adoração. Ele é digno, aliás, é o único que é digno de receber a honra, o louvor e a adoração. Dessa forma, gostaria de convidá-lo a estar orando nesse momento, colocando diante do Senhor as nossas vidas, rogando ao Senhor que venha abençoar o nosso culto, que seja um tempo realmente que o Senhor fale ao nosso coração. Pai amado, nosso bondoso e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom. Te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor cuida das nossas vidas. Te louvamos e adoramos, Pai, porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Nessa noite, Pai, estamos reunidos nas nossas casas ainda, mas com o nosso coração em grande expectativa para podermos estar juntos na igreja, juntos como igreja, reunidos no mesmo espaço, no templo, para juntos poder adorar ao Senhor, Pai. Nesse tempo onde nós estamos impedidos momentaneamente de estarmos juntos, fisicamente, Pai, queremos nessa noite, através desse momento, poder estar reunidos em nossas casas, como igreja, adorando e bendizendo o Teu nome, Senhor, colocando-nos, ó Deus, diante da presença do Senhor nessa noite, para ouvir o Senhor falar ao nosso coração, para o Senhor trazer para nós uma mensagem que venha nos animar, Pai, que venha nos orientar, que venha nos exortar, se for o caso, Pai, mas que venha nos trazer, ó Deus, uma palavra, Pai, de edificação para as nossas vidas, Pai. Nós entregamos assim, Pai, esse culto na presença do Senhor e rogamos que o Senhor venha realmente trabalhar em nosso coração, Pai. Assim eu te louvo, eu bendigo o teu nome e eu agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos ouvir mais um hino e logo após o hino nós estaremos voltando para o momento da reflexão na palavra do Senhor.
Muito bem, irmãos e irmãs, nós gostaríamos de convidá-los a uma leitura conforme nós indicamos aí na nossa live, texto de hoje, livro de Jó, capítulo 42, e nós estaremos lendo nesse capítulo do verso 1 ao verso 6. Livro de Jó, capítulo 42, do verso 1 ao verso 6. O título que nós temos aqui na Bíblia que estamos usando é A Confissão de Jó. Importante esclarecer que aqui é o final de uma conversa de Jó com o Senhor. Essa conversa inicia lá no capítulo 38, aonde o Senhor faz algumas perguntas para Jó, diante de tudo que Jó está vivendo, e Jó, em algum momento, ele é meio que convidado pelo Senhor a se assentar em um lugar, e o Senhor então começa a conversar com Jó, faz algumas perguntas para Jó, e aqui nós temos no capítulo 42, Jó dizendo as seguintes palavras: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra que nós temos diante de nós nessa noite, entendendo, Senhor, que nessa oportunidade é o próprio Senhor quem falará conosco através desse texto, Pai. Nós, na verdade, Senhor, queremos, como instrumentos do Senhor, apenas, ó Deus, com os irmãos refletirmos nesse texto, mas quem falará aqui nessa noite, Pai, não é o homem, mas é o Espírito Santo do Senhor quem estará usando de tudo que nós temos aqui preparado e tudo aquilo que está na palavra do Senhor, que é, na verdade, a tua própria voz ecoando em nossos corações e nossos ouvidos, Pai. Dá-nos, ó Deus, nessa noite a graça de podermos apresentar essa mensagem. Dá-nos, ó Deus, a graça de podermos ser instrumentos usados pelo Senhor nessa noite. Dá, ó Deus, a graça aos irmãos que estão nos ouvindo e acompanhando nessa oportunidade, a graça de poder ouvir, entender, compreender e se colocar diante do Senhor com disposição para aprender, para praticar e para vivenciar, ó Deus. Essa é a nossa oração, Pai. Fala, Senhor, em nossos corações. Fala, Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque nós queremos ouvir nessa noite a tua voz. Assim, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos prosseguindo com uma série de mensagens, de reflexões, de pregações, baseados no tema maior dessa série, que é Andando com Deus em meio à dor e ao sofrimento. Andando com Deus em meio à dor e ao sofrimento. Nós falamos no domingo passado, à luz do capítulo 24 de Lucas, a história dos discípulos que estão voltando para Emaús, sobre um ciclo de renovação. Quando o Senhor vem ao encontro da vida daqueles homens, e em meio a um momento de grande dor e grande sofrimento, ele vem trazer àqueles discípulos a possibilidade deles experimentarem em suas vidas a renovação. Por isso nós intitulamos o ciclo da renovação. Hoje eu gostaria de continuar com esse mesmo tema, andando com Deus em meio à dor e ao sofrimento, e o ciclo da renovação, mas uma segunda parte agora olhando
não do ponto de vista de alguém que está olhando a dor e o sofrimento de alguém, no caso dos discípulos, vendo a dor e o sofrimento, ou sofrendo por causa daquilo que Jesus estava sofrendo, mas olhando para a vida de Jó e conversando com vocês sobre esse ciclo de renovação na vida desse homem, desse pai. Hoje, no domingo, onde nós comemoramos o Dia dos Pais, recebemos algumas homenagens como pais, mas eu gostaria de convidar vocês a olhar para a vida desse pai, que experimenta na sua vida uma intensa dor e um grande sofrimento, porque esse pai, ele vai experimentar na sua vida a dor, o sofrimento da perda, não somente de coisas materiais, mas dos seus próprios filhos. O texto que nós estamos fazendo menção é o capítulo final de um livro que trata da história de um homem que a palavra de Deus apresenta como um homem justo, íntegro e reto, tal qual não houve na sua época. Mas esse homem vai ter agora a oportunidade de vivenciar na sua vida um momento de dor e sofrimento que não é simplesmente para mostrar às pessoas a sua capacidade de resiliência, de sofrimento, mas é na verdade uma forma do próprio Deus exaltar e glorificar o nome dele como Senhor na vida de Jó. Jó passa por um momento de grande dor, de grande sofrimento, e eu convido você, pai, também você, mãe, você, filho, você que está nos acompanhando nessa noite, para você olhar para a vida de Jó e nós percebemos esse ciclo de renovação que acontece na vida de Jó, porque Jó compreende que existe algo de maior acontecendo na sua vida, que os sofrimentos que ele está vivendo, e que eu reproduzirei aqui nas palavras de Paulo, os sofrimentos leves e momentâneos, vão redundar em grande alegria no futuro. Quando nós olhamos para o final da história de Jó, nós vamos ver o Senhor acrescentando tudo que Jó perdeu e dando a ele a graça de poder ver os filhos sendo restituídos na sua vida. Assim, eu gostaria de convidar você a olhar para a vida desse homem, Jó, um homem de dor, um homem de sofrimento, mas que experimenta na sua vida esse ciclo de renovação. E a primeira coisa que nós vemos acontecer na vida de Jó, para que ele pudesse experimentar a renovação, Jó é desafiado a confiar no poder de Deus. Nós falamos que existe as faces do sofrimento, são 5 faces do sofrimento, mas existem 3 faces, que é porque nós estamos vivendo num mundo instável, nós sofremos. A dor e o sofrimento chegam na nossa vida porque nós vivemos um mundo instável. Desde que os nossos primeiros pais lá no Éden tomaram aquela decisão de viver afastados e distantes do Pai, o mundo se tornou instável. Também nós falamos que muitas vezes a dor e o sofrimento, ela vem na nossa vida em virtude de decisões erradas, equivocadas, que nós tomamos, por isso nós sofremos. E por isso aqueles que estão à nossa volta também sofrem. Mas existe uma terceira face do sofrimento que eu gostaria de chamar a sua atenção, que é exatamente aquilo que nós vamos ver acontecendo na vida de Jó. A intimidação do inimigo. Porque esse homem, Jó, a Bíblia diz que ele era um homem justo, íntegro e reto. E um dia o Senhor recebe os adoradores que apresentam na presença dele, e entre eles estava quem? Satanás. E o Senhor então pergunta para Satanás, de onde você vem? E ele diz, eu venho de rodear a terra. E o Senhor pergunta para ele, viste meu servo Jó? E o Senhor fala, o próprio Deus diz que Jó é um homem íntegro, inteiro, é um homem reto, é um homem honesto, é um homem direito. E Jó então é apresentado como esse homem, mas o diabo então levanta alguns questionamentos para o Senhor. E diz assim, mas é lógico que ele vai ser fiel ao Senhor, porque o Senhor o cerca de cuidados. E o Senhor então permite que Satanás toque na vida de Jó, tire os seus bens, toque na vida dos seus filhos, tire os seus filhos, toque na própria saúde de Jó, a ponto de Jó chegar a sentar-se na cinza, com o corpo tomado de feridas, e com um caco de telha ele coça as feridas do seu corpo. E então Jó agora, no capítulo 42, nós vamos ver Jó
passando por uma espécie de assentando num banco, diante do Senhor, e o Senhor fazendo algumas perguntas para Jó, e Jó então chega àquela confissão que nós lemos no capítulo 42, e esse versículo 2 é uma expressão de que Jó confia no poder de Deus. Jó sabe que apesar dele estar vivendo num mundo instável, Jó sabe que apesar dele estar vivendo num mundo onde o inimigo vem para tentar intimidá-lo, Jó sabe, e ele diz isso no verso 2, sei que pode fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isto é uma declaração de fé que brota dos lábios de um homem, não em um momento de intensa alegria, de grande benesse, mas esse homem que está dizendo que sabe que todas as coisas a Deus são possíveis e que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado, é a confissão de um homem de dor, de sofrimento, porque Deus está conversando com Jó aqui, quando Jó ainda está vivendo em meio à dor e ao sofrimento, mas Jó sabe que os planos do Senhor jamais serão frustrados para a minha vida, para a sua vida. Isso também é uma verdade e é um convite que nós estamos sendo desafiados nessa noite a aprender a viver confiando no poder de Deus. Aprenda a viver essa relação com esse Deus que nada pode frustrar os seus planos. Aquilo que o Senhor tem preparado para mim, aquilo que Deus tem preparado para você, o inimigo jamais irá frustrar. Em meio ao sofrimento, em meio à dor, nós não podemos jamais nos esquecer de que a história ainda não terminou. Eu quero nessa noite desafiar você que está passando por um momento de dor e sofrimento. A você que está passando por um momento de grande dificuldade. A você que está experimentando a dor e o sofrimento, seja na sua vida pessoal, seja na vida de um ente querido, na vida de um parente, na vida de um amigo. A história ainda não acabou. O Senhor detém as rédeas da história e os planos dele, os projetos que ele tem para a sua vida, eles jamais serão frustrados. Em nome de Jesus, receba essa bênção dessa palavra para a sua vida e que você possa se levantar nessa noite com a convicção de que você serve um Deus que é Senhor dos senhores e ele é Senhor da história e nada pode frustrar os seus planos e os seus projetos. Mas esse texto também nos traz uma segunda lição. Além de nós sermos desafiados a viver, a confiar no poder desse Deus, aprendemos que os planos e projetos do Senhor jamais serão frustrados, aprendemos a viver confiando no poder desse Deus. O texto que nós lemos também nos convida a vivermos uma vida onde nós entendemos e nós aceitamos a nossa limitação. Se nós cremos em um Deus que é Senhor, que é poderoso, se nós cremos num Deus que pode todas as coisas e que os seus planos jamais serão frustrados, nós precisamos aprender a viver nesta vida, tendo a convicção de que nós somos limitados. Olha o que nós encontramos no versículo 3 e no versículo 4. Jó diz, tu perguntastes, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Jó aqui está reconhecendo, porque Deus pergunta para Jó, Jó, quem é você, Jó? Quem é você para obscurecer o meu conselho, o meu conhecimento? E Jó diz, na verdade, eu falei de coisas que eu não entendia. Eu estava tratando de coisas que eram tão maravilhosas para mim, que eu jamais poderia saber. E o versículo 4, nós encontramos, tu disseste, agora escute, e eu falarei, vou fazer-lhe pergunta, e você me responderá. Jó sabe que ele está diante de um Deus que é poderoso, e ele é um servo limitado. E é interessante quando nós olhamos para essa situação, o Senhor está falando com Jó, o Senhor está conversando com Jó num momento de grande turbulência. Porque quando nós olhamos para o capítulo 38,
nós vamos encontrar ali o Senhor dizendo: então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse. Eu quero chamar a sua atenção, porque aqui Jó está em meio à tempestade. O Senhor não mudou a situação de Jó ainda. Jó ainda está vivendo em meio à dor e ao sofrimento, e o Senhor está confrontando Jó. Primeiro, confie no meu poder, Jó. Jó, uma segunda coisa, básica na nossa relação. Aprenda que você é limitado. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso e você é um ser limitado. E Jó, então, é questionado pelo Senhor, dizendo: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Você já viveu essa experiência de estar diante de uma situação onde você começa a falar coisas, a dizer coisas, que depois você é convencido de que você, na verdade, falou de coisas que você não entendia? Você falou no calor da emoção. Você tomou decisão no calor da emoção e tomou decisão errada, porque você tomou uma decisão sem conhecimento. Jó aqui está dizendo, o Senhor está dizendo para Jó: quem é você, Jó, para obscurecer o conselho das minhas palavras e do meu conhecimento? E o Senhor diz para Jó: prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e ver se me responde. E o Senhor começa a fazer perguntas para Jó. O Senhor pergunta para Jó assim: onde você estava quando lancei os alicerces da terra, Jó? O Senhor aqui está querendo dizer para Jó: Jó, você veio nu e você vai voltar. Você veio nu do ventre da sua mãe e você vai voltar para o pó. Não vai voltar nu se um dos seus familiares for bondoso e misericordioso com você e lhe dar uma vestimenta. Senão, você volta para o pó nu. O Senhor pergunta para ele assim: Jó, aonde você estava? Responde-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba, Jó, diga para mim. No capítulo 40, no verso 6 a 8, o Senhor diz para Jó assim, e ainda do meio da tempestade, o Senhor diz para Jó: prepare-se como um simples homem que é, eu lhe farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça, Jó? Jó, me responda, Jó. Aqui, irmãos, existe uma forma que muitas vezes nós não entendemos de Deus tratar com a nossa vida, para que nós possamos perceber quem nós somos. Porque muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus com petulância, com arrogância, querendo cobrar de Deus algumas coisas. Nós queremos cobrar satisfação de Deus. Por que algumas coisas acontecem na nossa vida? Por que determinadas coisas acontecem com pessoas da nossa família? E o Senhor está dizendo para Jó aqui: Jó, entenda uma coisa, Jó. Se coloque no seu devido lugar. Tente me responder o que eu lhe perguntei. Tente me dar as respostas corretas. Se é que você sabe aonde você estava, Jó, quando eu lancei os alicerces da terra, Jó? Aonde você estava quando eu marquei os limites dessa terra, Jó? Isso é importante para nós podermos compreender que o que nós temos, aquilo que chega à nossa mão, é fruto da bondade de Deus, exclusivamente da bondade de Deus. Porque muitas vezes nós não entendemos o princípio da mordomia, daquilo que Deus coloca em nossas mãos, e nós achamos que aquilo que nós alcançamos porque nós tivemos méritos. Não. Aquilo que nós alcançamos porque Deus é poderoso, Deus é bom e Ele nos agracia. E nós somos homens e mulheres limitados. Nós não temos capacidade em nós mesmos de alcançar aquilo que nós alcançamos. Mas o Senhor nos agracia com essas bênçãos. E Jó é um grande exemplo disso. Diante dessas duas questões, uma terceira colocada aqui como ensinamento para nós nessa noite, porque Jó, a partir desse momento, ele vai redefinir a visão de quem é Deus. Jó é colocado entre duas grandes verdades. Deus é todo-poderoso. E você precisa aprender a viver confiando nele. Você, Jó, é um ser
limitado, falível, mortal. Nessa mesma perspectiva, o Senhor está colocando a mim e a você diante dessas duas verdades. Eu sou um homem falível, um homem limitado, mas Deus é o Deus Todo-Poderoso. Diante dessa verdade, Jó é levado a redefinir a sua visão de quem Deus é. Porque Jó diz no capítulo 42, no versículo 5, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Eu gostaria de chamar a sua atenção para dois detalhes extremamente importantes aqui nessa oportunidade. Porque Jó, antes de passar por esse momento de dor e sofrimento, Jó tem apenas um conceito de quem Deus é. Após a dor, após esse período de sofrimento, que nós encontramos registrado nos 38, 40 capítulos desse livro, Jó vai agora não somente ter um conceito, um conhecimento de Deus, mas Jó vai entender que Deus é um ser real e que se relaciona conosco. Jó está dizendo, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó agora está contemplando esse Deus e Jó agora sabe quem é esse Deus. Eu tenho dito em algumas oportunidades, eu gostaria de ressaltar isso aqui mais uma vez. Quando nós passamos por momentos assim, por experiências pessoais, quando Deus trata conosco com coisas reais, concretas, com momentos como esse que Jó está passando, ou em outros momentos, a nossa visão de quem é Deus, ela é redefinida e nós passamos a ter uma outra visão e perspectiva de Deus. Porque quando as coisas estão tudo bem na nossa vida, nós somos tentados a achar que as coisas estão bem, é porque nós estamos conseguindo fazer com que elas sejam assim. Mas quando eu estou diante de um quadro, aonde as minhas forças, as minhas possibilidades, os meus recursos, o meu conhecimento acabou e só existe uma possibilidade agora, eu olhar para Deus, eu me apegar a Deus, eu reconhecer que nada pode ser mudado na minha vida pela minha própria mão, pelas minhas próprias mãos, pelo meu conhecimento, pelos meus recursos, eu acabo me refugiando na sombra desse Deus, entendendo somente Deus pode resolver este meu problema. Nós passamos a olhar para Deus não como um conceito. Nós passamos a viver um relacionamento com Deus não baseado na fé de outras pessoas, nas experiências de outras pessoas, mas quando nós vivemos esses momentos de dor e sofrimento, nós passamos a viver essa relação com Deus baseado na nossa própria experiência com Deus e entendemos que Ele é real na nossa vida e que Ele se relaciona conosco e Ele traz para nós essa experiência extremamente positiva. Não foram poucas as vezes que nós já pudemos experimentar isso na nossa própria vida, mesmo antes de nós estarmos no ministério pastoral. Quando da nossa preparação, estudando ainda no seminário, foram inúmeras vezes que Deus veio ao nosso encontro e manifestou do cuidado dele na nossa vida através de gestos concretos de pessoas que nós jamais imaginaríamos que aquelas pessoas poderiam nos ajudar. Eu sempre digo, eu não me esqueço de um momento marcante na minha vida. Quando eu passava por uma grande tribulação, uma grande dificuldade na minha vida financeira. E eu estava no período de estudo no seminário. E eu tinha que ir, eu tinha que arrumar recursos, e os recursos não estavam ali. E eu me lembro de uma visita que eu recebi de um amado irmão lá da EPI de Mimoso, um presbítero daquela igreja. E aquele irmão adentra as portas do meu local de trabalho, faltando cerca de 2, 3 horas para mim sair para o curso, e eu ainda não tinha os recursos necessários, quer seja para a minha ida para lá, seja para deixar com a esposa, com as crianças, para comprar algumas coisas para eles. Eu não me esqueço que eu tinha naquele momento, eu já dei esse testemunho para a igreja, eu gostaria de deixar isso aqui de público para vocês que estão me ouvindo pela primeira vez, ou que não conhecem muito da minha história. Naquele momento, eu tinha 20 reais no meu bolso.
E eu tinha que sair da cidade onde eu morava, o Mimoso, cerca de 150, 120 quilômetros de Brasília, e eu tinha que abastecer o meu carro, e o dinheiro que eu tinha não dava sequer para abastecer o carro, e eu tinha que ainda deixar dinheiro com a Marilene, para ela poder ter ali numa emergência, alguma coisa para socorrer as crianças e a própria necessidade dela. Eu tinha que levar dinheiro, porque eu precisava estar ali durante 3 dias e precisava me alimentar. Eu precisava pagar material do curso. Existia uma série de demandas e eu não tinha recurso para isso. Mas eu não me esqueço de um momento onde eu vejo adentrar pelas portas do meu local de trabalho um irmão da igreja de Mimoso, o presbítero Catarino. Aquele irmão adentrou as portas do meu trabalho e após alguns minutos de conversa, ele tira do bolso uma nota de R$50 e naquela época, possivelmente o salário dele como aposentado não passasse de R$100, R$150. E aquele irmão era um irmão que gastava muito dinheiro com medicamentos e tinha suas demandas pessoais. E aquele irmão tira uma nota de R$50 e aproxima da mesa onde eu trabalhava e diz: ó, meu irmão, eu estou andando com esse dinheiro no bolso há alguns dias para entregar esse dinheiro para o irmão, porque eu quero dar uma ajuda para o irmão nas viagens que você está fazendo para Brasília. E aquele irmão coloca aquela nota de R$50 na minha mão e eu olho para aquilo e naquele momento eu tive a nítida certeza que Deus estava cuidando de mim quando eu sequer estava atento para as coisas que estavam acontecendo à minha volta. Eu estava com os olhos fitos na realidade que eu estava vivendo. E os meus olhos, na verdade, estavam fitos no problema. Mas o Senhor estava trabalhando no meu coração, na minha mente, para que eu pudesse redefinir a minha visão de quem era Deus, do Deus que me sustenta. Interessante que daí a pouco entra uma segunda pessoa naquele local de trabalho. A falecida Dona Toinha, dona de da pensão daquela cidade de Mimoso, uma pessoa que foi uma espécie de uma segunda mãe para mim. E ela adentra as portas do meu trabalho e fica ali alguns minutos conversando comigo e tira do bolso também uma nota de R$20. E ela me entrega e diz: olha, eu queria dar esse dinheiro para ajudar você. Você comprou um livro no curso que você está fazendo. E quando eu conto essa história eu me emociono, porque Deus estava ali através daquela realidade, daquele momento de grande dificuldade, trabalhando no meu coração, redefinindo para mim, na minha mente, a visão de quem era Ele e de quem eu era. E é exatamente isso que Deus está fazendo com Jó, é exatamente isso que Deus está querendo fazer com você nessa noite, vivendo nesse momento, para que você possa experimentar essa experiência de redefinir quem é Deus, quem é você. Quando nós fazemos isso, quando nós olhamos para a nossa vida, para a nossa história, nós começamos a perceber esse Deus que age na história quando nós sequer percebemos Ele agindo. Tem uma frase de um filósofo chamado Søren Kierkegaard. Ele diz que a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Eu preciso aprender a estar olhando para frente, para eu poder aprender a viver a vida. Mas eu não posso deixar de voltar os olhos para trás. Porque olhando para os fatos passados da minha vida, eu começo a compreender o que aconteceu na minha vida. Deus usando tudo com um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ter os nossos olhos fitos lá diante, no Senhor, no autor e consumador da nossa fé. Isso é verdade. Mas nós também não podemos deixar de olhar para trás. Como diz, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quando eu olho para frente e me esqueço do passado, eu sou convencido por mim mesmo que as coisas estão acontecendo porque eu estou conseguindo. Mas quando eu estou com os olhos fitos lá adiante, mas também olhando pelo retrovisor e olhando para a minha história passada, eu sou convencido de que Deus está agindo. Ele estava agindo, Ele está agindo e Ele vai agir no futuro.
porque Ele é Deus. Eu sou um ser limitado. A mesma pergunta que o Senhor fez para Jó, Ele está fazendo para mim e fazendo para você nessa noite. Aonde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? O sábio Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, ele diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Não se apoie em seus próprios recursos. Não se apoie na sua própria capacidade de lidar com as coisas, de resolver os problemas, mas reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Entenda que tudo que está acontecendo porque o Senhor tem um propósito e o Senhor vai usar isso com um fim proveitoso. Por fim, eu deixo uma referência, um texto do apóstolo Paulo. Filipenses 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Nós estamos em obras. O Senhor está fazendo algo em nós. Nós estamos vivendo esse ciclo de renovação, porque o Senhor está trabalhando em mim. Ele está trabalhando em você. Você está experimentando através desse momento de dificuldade, de dor, ou daquilo que você possa viver no futuro, para você poder experimentar a renovação, para que o Senhor possa completar a boa obra que Ele começou em sua vida. Gostaria de encerrar esse momento orando com você e convidando você a olhar para essa experiência de vida que você tem, como uma experiência de você aprender a olhar para um Deus que é Senhor sobre a sua vida. Um Deus que é Senhor sobre todos. Um Deus que é Senhor e que detém as rédeas da história na sua mão e que nada escapa ao seu controle. Esse Deus que é um Deus onde tudo está estritamente debaixo do seu controle, porque sei que pode todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus é um Deus de poder. Também convidando você nessa noite a entender, a ser levado a entender da sua limitação. Você crê num Deus que é um Deus todo-poderoso e você é um ser limitado. Diante dessa via de mão dupla, nós somos levados a ter uma visão diferente de quem é Deus. Aprendemos a olhar para a história da nossa vida e compreender esse Deus agindo em nossa vida. E nos conduzindo para um fim, que é, na verdade, um fim vitorioso. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo, eles são mais que vencedores. A palavra de Deus nos diz que o que poderá nos separar do amor de Deus não vai ser morte, não vai ser doença, não vai ser guerra. Nada nos separará do amor de Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nessa noite, mais uma vez, nós somos convidados a viver um momento onde nós somos relembrados em nossa mente e coração de quem é o Senhor e de quem nós somos. E somos relembrados, ó Deus, para que nós possamos ter em mente, na verdade, que nós somos pessoas limitadas e que o Senhor é um Deus poderoso. E que a nossa história de vida, ela está sendo escrita porque o Senhor tem permitido que isso aconteça, Pai. Aquilo que nós temos experimentado na nossa vida não é fruto do acaso, mas é fruto de um Deus que tem propósito em tudo aquilo que Ele faz. Pai, quando nós olhamos para a vida desse homem, Jó, e nós vemos, ó Deus, tanta dor e tanto sofrimento, mas quando nós olhamos para o final da sua história, nós vamos ver o Senhor o abençoando de maneira extraordinária, restituindo a Jó a alegria dos bens materiais, da presença dos filhos, da alegria, um homem que vive para contemplar com seus próprios olhos até a 4ª geração da sua família, um homem que tem o privilégio de assentar à mesa e contemplar os filhos dos filhos dos filhos. Tudo isso
porque o Senhor é um Deus que cuida, um Deus que abençoa, um Deus cuja nossa vida está nas tuas mãos. Senhor, muito obrigado, porque nós somos relembrados diariamente dessa verdade. Porque à medida que nós vamos caminhando e vivendo, Pai, nós somos levados a confiar em nós mesmos. Mas nessa noite, Pai, o Senhor está nos chamando a viver uma experiência de um relacionamento, não apenas de conhecimento intelectual do Senhor. Não de pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas de pessoas que conhecem o Senhor de relacionamento pessoal. Como um ser que relaciona, e como pessoas que relacionam com o Senhor, Pai. E quando o Senhor nos leva para viver experiências como essa, às vezes o Senhor nos leva para desertos, o Senhor nos leva para águas turbulentas, Pai. É para que nós possamos experimentar essa dimensão desse cuidado, dessa relação desse Deus amoroso, bondoso que é o Senhor, Pai. Assim, Pai, nós encerramos essa nossa reflexão nessa noite, te louvando e bendizendo o nome, Pai, e agradecendo porque o Senhor cuida das nossas vidas, mesmo em momentos de dor e sofrimento, mesmo quando nós vivemos em momentos de desertos. Assim, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ouvir um último hino e nós voltaremos para os avisos e para a bênção final. Profunda é a profundidade das riquezas.
Muito bem, irmãos e irmãs, nós queremos agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou em mais essa live. Eu quero encerrar esse nosso momento antes de orar com vocês, deixando aqui com vocês um comunicado a partir de domingo que vem, especialmente aos irmãos da IPI de Silvânia. Nós retornaremos com os nossos cultos presenciais. Eu quero convidar você que é da IPI de Silvânia, ou você que possa estar próximo aí para participar conosco. Nós vamos retornar aos cultos presenciais com as medidas de segurança, conforme uma nota técnica emitida pela Secretaria de Saúde da cidade de Silvânia. Nós estaremos tomando os devidos cuidados, as precauções. Então, a partir de domingo que vem, nós não mais estaremos com esse formato de culto. Será, sim, um culto presencial. A IPI de Silvânia estará retornando a partir de domingo que vem com os cultos presenciais. Durante a semana, nós estaremos colocando aí no grupo da igreja, no grupo de WhatsApp da igreja, as orientações. Eu quero, se possível, estar conversando também por telefone com os irmãos, traçando e passando para eles as orientações, para que nós possamos ter, então, nosso momento de culto. E nós voltaremos não mais às 19h30, mas sim às 19 horas, que é o momento do nosso culto lá na igreja de Silvânia. Então, fica aí o nosso agradecimento a você que nos acompanhou até hoje nessas transmissões, nessas lives. Foram tantas pessoas que esteve acompanhando. Nós vamos ver se a gente consegue também fazer a transmissão, pelo menos da mensagem no culto lá na cidade de Silvânia, para que você que não pode estar indo na igreja, você também possa nos acompanhar através das pregações. Mas fica aqui a nossa palavra de agradecimento a todos vocês, as pessoas que nos acompanharam, as palavras de incentivo, as palavras de encorajamento, a interação através dos comentários. Muito obrigado porque vocês têm nos ajudado a fazer esse trabalho, e sem a sua participação, a sua companhia, não teria sentido a existência desse culto através da internet. Mas muito obrigado mesmo, que Jesus te abençoe. Você tem uma semana debaixo do cuidado do Senhor, e domingo que vem nós nos encontraremos não mais aqui, mas sim lá do nosso local de cultos, na cidade de Silvânia, a partir das 19 horas. Aí fica o convite para você que é da cidade de Silvânia, para você estar presente com a gente ali a partir das 19 horas. Tomando os cuidados que nós vamos estar colocando, uso de máscara, né? Estaremos ali no local com um distanciamento entre as pessoas, oferecendo a higienização de mãos através de álcool em gel, medição de temperatura das pessoas. As pessoas acima de 60 anos são orientadas a não estar presente nos cultos, porque são do grupo de risco. Então fica aí a nossa palavra de agradecimento e ao mesmo tempo convidando os irmãos que podem estar presentes. Vamos encerrar. Eu quero encerrar repetindo a bênção sobre a vida de vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso bondoso e amoroso Pai, as doces e eternas consolações, a comunhão, o auxílio e o companheirismo do Espírito Santo do Senhor repouse sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Então, muito